Olá pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar números decimais. Então eu vou explicar para vocês o que são os números decimais e como que a gente faz essa leitura desses números. Então os números decimais, eles estão aí praticamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É muito comum a gente ver um folheto aqui num exemplo como de mercado, e aqui a gente encontrar os números decimais, né? Então, na verdade, o que são esses números decimais? São os números o quê? Que tem como a sua característica principal, vamos dizer assim, a presença o quê? Da vírgula. Então, aqui é um número decimal, aqui também é um número decimal, este também é. Então, ou seja, são números, né, pessoal, se a gente observar, que são o quê? Separados por uma vírgula. Se a gente for observar também nos nossos produtos que a gente acaba às vezes comprando, ó, aqui eu também tenho um número decimal. No posto de gasolina, eles costumam utilizar também esses números. Então, é muito importante que a gente saiba fazer a leitura, a interpretação correta desses números, tá certo? E aí, a gente também precisa lembrar que esses números, eles são caracterizados pela parte inteira do número que a gente chama e a parte decimal. Então, voltando aqui para nossa lata aqui de milho e ervilha, neste número decimal, o 5 está sendo representado pela parte inteira e o 9 pela parte o quê? Decimal. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que a gente vai preencher ela juntas, né? Então, eu tenho lá a classificação dos números, né? A ordem, a casa em que cada numeral ocupa. Então, a gente tem o tradicional, que a gente aprende, unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. E a gente também tem as casas dos décimos, centésimos e milésimos. Então, o que é o décimo? Nada mais é do que uma parte de 10. O que é o centésimo? Uma parte de 100. E o que é o milésimo? Uma parte de 1000. Então, eu até trouxe aqui, né, o material dourado para a gente relembrar. Então, a gente tem aqui uma dezena, né? Então, o décimo representa uma parte de 10, tá certo? Quando a gente, então, fala de centena, eu vou lembrar, então, que eu tenho uma parte de 100, né? Então, esse quadradinho aqui, né, no nosso material dourado, ele representa 100. Então, eu tenho aqui 10 dezenas, que dá um total de 100. Então, é 1 de 100, 1 centésimo. E o 1 milésimo. Então, mais uma vez, é o bloco, né, o bloco todo, né? Então, ou seja, é uma parte desse bloco todo que representa quanto no material dourado? 1000. Tá certo? Então, é para a gente poder relembrar, né, e compreender o que quer dizer um décimo, né, um de 10, um de 100 e um de 1000. Então, essa uma parte aqui de 10, eu vou colocar aqui na letra D, né, na casa, vamos dizer assim, do décimo, tá certo? Então, tá aqui. O 1 de 100, eu vou representar ele aqui na casa do centésimo. E o 1 de 1000, vou representar ele aqui na casa do milésimo, tá certo? E aí, como que a gente faz, né, a leitura, né, como é que a gente faz a representação desse número? Então, um décimo é a mesma coisa de 0,1. Um centésimo, então, né, o que significa, na verdade, inclusive, esse zero, né, pessoal? Significa a parte inteira. Nesse caso, eu não tenho nenhuma parte inteira, né? Eu tenho apenas as frações, né, daquela repartição daquele inteiro. Então, um centésimo é representado, ou seja, eu não tenho nenhuma parte inteira, nenhuma parte de décimo, apenas uma única representação para o centésimo. A mesma coisa acontece com o milésimo, então eu não tenho nenhuma parte inteira, não tenho décimo, não tenho centésimo e tenho apenas o milésimo. Então, aqui está a representação. Então, mais uma vez, os números decimais são os números lá que possuem vírgulas e eles vão ser representados sempre por uma parte inteira, que ela pode existir ou não. Nesse caso aqui, ela não há uma parte inteira. E depois eu tenho lá a parte fracionada, né? Então, ou seja, ele está dentro ali das frações, inclusive, né? Das frações de divisão não exata, onde eles aparecem também. Então, para facilitar melhor essa compreensão, inclusive, a gente vai fazer juntos aqui essa tabelinha que eu trouxe no exercício. Então, aqui eu coloquei, né, centena, dezena e unidade, o campo que separa a vírgula, no caso, e o décimo, centésimo e milésimo. Tem mais casas decimais além dessas aqui? Tem, né? Então, aqui no caso eu poderia ter a milhar, né? A unidade de milhar, aqui é a mesma coisa. Eu tenho
outras casas decimais, como os décimos de milésimo, centésimos de milésimo, mas a gente não vai entrar nessas demais casas principais. A gente vai trabalhar nessas casas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Então, aquilo que eu falei, se você vai lá no supermercado, olhou o folhetinho, né? Você sabe que esses valores aqui estão sendo representados por números decimais e como que eu faço a leitura? Não em dinheiro, né? Porque aqui seria fácil a gente fazer a leitura, a gente aprende, né? R$1,89, R$14,98. Mas e se eu fosse fazer a leitura do numeral em si, sem atribuir o valor do dinheiro a ele? Né? Então, como que seria essa leitura? É o que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, 0,3. Então, se a gente observar, eu não tenho nenhuma parte inteira aqui, tá certo? Eu não tenho nenhum valor que represente ele. Eu tenho apenas um valor, o quê? Do decimal, que a gente chama. E aí, se a gente for lembrar aqui, então, na tabela, eu tenho uma única parte decimal, tá certo? Ó, eu tenho uma única parte decimal, né? Então, uma casa depois da vírgula, ele vem da casa dos décimos. Então, aqui eu tenho 3, né? Como que eu faço, então, essa leitura? 3 o quê? 3 décimos, tá certo? Como que eu faço a leitura aqui? 0,18. Então, observe que agora eu já tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então, a primeira casa sendo representada pelo décimo e a segunda casa representada pelo centésimo. Então, eu vou colocar aqui. Como que eu faço a leitura, então, desse número? Como 18 centésimos. Então, eu vou falar, né, a última casa em si, tá certo? Agora, eu tenho aqui, né, 0,012, né, 0,012. Então, aqui eu não tenho nenhuma parte inteira, mais uma vez, pra gente preencher nessa primeira parte, né? Aqui eu tenho a parte da vírgula. Então, eu tenho lá nenhuma casa para os décimos, eu tenho uma casa para o centésimo e o 2 para o milésimo, tá certo? Então, como que eu faço a leitura deste número aqui? Eu faço a leitura dele como sendo o quê? 12 milésimos, tá certo? Então, vamos continuar. Agora, eu tenho aqui 1,2. Então, se eu tenho um número antes da vírgula, esse número representa o quê? Um valor inteiro, né? Um valor que não foi fracionado, né? Ele não foi repartido, vamos dizer assim. Então, esse 1 inteiro aqui, ele representa o quê? Uma unidade de inteiro. Então, eu tenho aqui 1 inteiro, separado pela vírgula, e agora o 2. O 2 é o quê? Uma única casa decimal. Então, ele vai para a casa dos décimos. Então, eu tenho o quê? Como que eu faço a leitura desse número? Sendo 1 inteiro, uma única unidade inteira, e 2 décimos, certo? Aqui, eu tenho 11,02. Então, eu tenho 11 partes inteiras, e o 11, né, como que é a decomposição dele, né? Então, eu tenho uma dezena, tá certo? E com uma unidade, separando eles pela vírgula. Duas casas decimais, então, eu vou colocar lá, né? A primeira casa para o décimo, a segunda casa para o centésimo. Então, a leitura deste número aqui é como 11 inteiros e 2 centésimos. E mais um exemplo aqui. 213 inteiros e 141 quê? Então, vamos lá, né? O que é o 213? Eu tenho duas centenas, eu tenho aqui uma dezena e 3 unidades, separados pela vírgula. Agora, eu tenho 1 para a casa do décimo, 4 para a casa do centésimo e 1 para a casa do milésimo. Então, a leitura é 213 inteiros e 141 milésimos. Então, mais uma vez, chamando a atenção de vocês que geralmente os postos de gasolina usam até 3 casas decimais depois do número inteiro lá, quando eles colocam os preços lá dos combustíveis. Se você nunca reparou, dá uma reparada lá que em geral eles utilizam, tá certo? E pra gente finalizar, vamos fazer uma última leitura, então, aqui agora desses números sem precisar usar a tabela. Então, eu tenho aqui uma parte inteira, então eu tenho aqui 4 inteiros, duas casas decimais. Então, a primeira é o décimo, a segunda é o centésimo. Então, eu vou obedecer a leitura conforme a última casa. Então, eu tenho 4 inteiros e 38 centésimos. Neste daqui, 12 inteiros e 1 centésimo, mais uma vez.
124 inteiros e 8, o quê? Milésimos. Eu tenho 3 casas decimais, né? Então, décimo, centésimo, milésimo. Este número aqui, eu tenho 2.141, né? Inteiro, no caso, 2.141 inteiro e o quê? 1 décimo, tá certo? Eu tenho uma única casa decimal. 1.548 inteiros e 24 centésimos, tá certo? Aqui eu tenho 10.144 inteiros e 324 o quê? Milésimos. Aqui nós só estamos fazendo a leitura, então lembra que, mais uma vez, aqui para a gente finalizar, números decimais, a característica dele é que eles são o quê? Números com vírgulas, separados da parte inteira, da parte o quê? Fracionada, né? Da parte que foi repartida ali, né? Então, da parte dos décimos que nós chamamos. Então, aqui eu tenho 4 décimos, 12 centésimos, porque eu não tenho uma parte inteira aqui nesses números, tá certo? A gente só lê o final. E 48, o quê? Milésimos, tá certo, pessoal? Eu espero, então, que vocês tenham compreendido essa aula. Deixe o seu like e eu vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigada!